Sabemos que o apóstolo Paulo passou os primeiros dias de sua conversão na cidade de Damasco. Na aula passada vimos que ele ficou alguns dias na cidade, depois se dirigiu a uma região desértica ao sul de Damasco, conhecida como Arábia, e ali ele ficou apenas alguns dias, depois voltou para Damasco. Agora ele continua no versículo 18 de Gálatas capítulo 1. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Então, quando o apóstolo Paulo voltou da Arábia, depois de passar alguns dias ali, ele ficou em Damasco ainda 3 anos. E esses 3 anos que ele ficou em Damasco têm um significado simbólico também, porque nós sabemos, à luz dos evangelhos, que os demais apóstolos de Cristo, aqueles do colégio apostólico, os 12, eles conviveram com Jesus durante 3 anos e aprenderam do mestre tudo o que deveriam saber. Vemos aqui que o apóstolo Paulo também ficou isolado, longe dos demais apóstolos, pelo período de pelo menos 3 anos. É um simbolismo com certeza para dizer que Paulo, mesmo estando longe do colégio apostólico, conseguiu realizar o seu ministério, certamente com o auxílio de Cristo, que não só lhe apareceu na estrada de Damasco, mas provavelmente também apareceu a ele no deserto da Arábia, e não é difícil imaginar que tenha se encontrado com o apóstolo durante esses 3 anos em que Paulo ficou em Damasco. Ele continua: decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém. Jerusalém, no mapa, ficava ao sul de Damasco, mas toda vez que um judeu dizia que ia para Jerusalém, ele usava o verbo subir, porque Jerusalém ficava localizada numa região montanhosa. Ele diz: subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Esse Cefas aqui é o apóstolo Pedro. Por quê? Porque Jesus, ele deu esse nome a Pedro. Cefas, na verdade, é uma expressão aramaica que vem da língua aramaica, que era a língua corrente falada entre os judeus na época de Jesus, e essa palavra Cefas significa pedra, assim também como Pedro, que vem do grego Petros, significa pedra. Então, Jesus que deu esse nome ao apóstolo Pedro, lhe chamou de Cefas, uma palavra aramaica. Mas, professor, qual era realmente o nome de Pedro? O nome de Pedro, o nome real dele era Simão Barjonas. Você vê isso em Mateus, capítulo 16, versículo 17. Esse era o nome real de Pedro. Então, Jesus chamava Pedro de Petros, no grego, ou Cefas, no aramaico. E as duas palavras querem dizer pedra. O apóstolo Paulo diz que ficou ali com Pedro em Jerusalém por 15 dias apenas, o que descarta qualquer tentativa de se dizer que Pedro ensinou o evangelho ao apóstolo Paulo. Paulo não teria recebido o evangelho diretamente de Jesus. Não, Paulo só foi se encontrar com o apóstolo Pedro, conhecê-lo, depois de 3 anos de convertido. E 15 dias certamente só foi para conhecer melhor o apóstolo Pedro, saber quem ele era, saber histórias a respeito de Jesus, não para receber o evangelho, porque Paulo já vinha pregando o evangelho em Damasco há pelo menos 3 anos. Continuando aqui, Paulo diz, versículo 19... E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Aqui vemos por esse texto que Tiago, um irmão biológico de Jesus, também era apóstolo. O apóstolo Paulo aqui o chama de apóstolo. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Professor, esse Tiago, ele era irmão biológico de Jesus por parte de pai ou por parte de mãe? Nós sabemos que José não era pai realmente de Jesus Cristo. Jesus Cristo não teve pai humano. A Bíblia diz que Maria, ela concebeu de Jesus estando ainda virgem. Então, se ele, Tiago aqui, é chamado de irmão de Jesus, era irmão biológico por parte de mãe. Com certeza ele era filho de Maria. Ora, se Tiago é chamado de apóstolo, se Tiago, irmão biológico de Jesus, é chamado de apóstolo, então, assim como Paulo, ele foi um apóstolo tardio, isto é, alguém que foi chamado para o apostolado depois dos outros apóstolos. Como é que a gente sabe disso? Porque os evangelhos não registram nenhum momento em que Jesus tenha chamado o seu irmão biológico para ser apóstolo. E quando será que Tiago foi chamado para ser apóstolo? Provavelmente quando ele se encontrou com o Cristo ressurreto. A Bíblia diz que
Tiago, irmão biológico de Jesus, ele viu o Senhor Jesus ressuscitado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 15, versos 3 a 8, diz o seguinte: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Versículo 4. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Versículo 5. E apareceu a Cefas. Quem é Cefas? Pedro, e depois aos 12, continuando. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, ou seja, já morreram fisicamente. Versículo 7. Depois foi visto por Tiago, e esse Tiago aqui, a maioria maciça dos comentaristas entende que é Tiago, o irmão biológico de Jesus, mais tarde por todos os apóstolos, e, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Então, esse Tiago aqui, de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, era o Tiago, irmão biológico de Jesus. Ele viu o seu irmão ressuscitado. E provavelmente nessa ocasião Jesus deve ter comissionado o seu irmão para ser apóstolo também. Uma curiosidade é que Jesus não tinha só Tiago como irmão biológico. Ele tinha mais irmãos e também tinha irmãs. Onde é que está isso? Marcos capítulo 6, versículo 3. Vou ler aqui dos versos 1 a 3, que aí a gente tem um contexto também. Diz assim, versículo 1. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Veja que coisa interessante. Jesus tinha 4 irmãos e pelo menos 2 irmãs, porque aqui irmã está no plural. Então ele tinha 4 irmãos chamados Tiago, que é esse Tiago que a gente vem falando aqui, José, ou seja, um de seus irmãos recebeu o nome de seu pai adotivo, Judas, Jesus tinha um irmão chamado Judas, e também tinha um irmão chamado Simão. Interessante, porque Pedro, o apóstolo Pedro, o nome real de Pedro era Simão. Jesus tinha um irmão chamado Simão, assim como Pedro. Só que no caso de Pedro, a gente viu que Jesus mudou o nome dele, passou a chamá-lo de Pedro ou Cefas. Uma curiosidade que poucos sabem é que os irmãos biológicos de Jesus não creram nele durante seu ministério terreno. Já pensou? Os próprios irmãos de Jesus não creram nele durante o ministério terreno de Jesus. Onde está isso, professor? João capítulo 7, versículo 2 a 5, diz assim: ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Olha que eles não se colocam aqui entre os discípulos de Jesus. Eles dizem para Jesus: para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Aí no versículo 5, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Que triste, não é? Jesus, durante seu ministério terreno, ele não contava com a aceitação de seus próprios irmãos biológicos, mas, aparentemente, estes irmãos se converteram após a ressurreição de Cristo, de acordo com Atos capítulo 1, versículo 14. Diz lá: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, é possível que todos os irmãos de Jesus tenham testemunhado a ressurreição de seu irmão e assim tenham reconhecido que ele realmente era o Cristo. Isso explicaria por que no começo do livro de Atos, toda a família está lá orando a Deus como cristãos, todos unidos,
continuando, o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 20: ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Ou seja, Paulo, como um judeu devoto, lembremos que ele era um judeu devoto do judaísmo, um religioso muito zeloso. Ele aqui se compromete diante de Deus em testificar, em testemunhar, em ratificar que ele não mente em tudo aquilo que ele está dizendo. Para um judeu devoto usar o nome de Deus para testemunhar alguma coisa, isso será algo muito sério. É como se nós, hoje em dia, jurássemos pela vida de nossos filhos, algo que ninguém faria de forma irresponsável. Então, Paulo está usando o nome de Deus aqui para testificar, para testemunhar que tudo aquilo que ele vem relatando é verdade. Ele não está mentindo. Na próxima aula vamos ver o que mais Paulo nos tem a dizer sobre os primeiros anos após a sua conversão. Até lá!